E aí pessoas, eu sou a Helena e eu estou de volta com mais um vídeo. Minha garganta está doendo muito, então assim, se minha voz der uma falhada no decorrer do vídeo, finjam que não aconteceu. Ok, vamos lá. Pelo título vocês já devem saber que o vídeo de hoje é para falar sobre as minhas leituras de julho. E eu estou muitíssimo feliz porque faz muito tempo que eu não leio tanto assim, em um mês só. Mas então, vamos começar, né, a falar. Eu vou falar na ordem que eu terminei. Eu acho que os últimos dois eu terminei no mesmo dia, então eu não lembro qual eu terminei primeiro. De acordo com o Goodreads, é nessa ordem aqui que eu coloquei, mas eu não lembro. Então, enfim, vamos lá. O primeiro livro que eu terminei em julho, eu comecei, na verdade, no último dia de junho, mas, enfim, eu li ele todo em julho mesmo. Foi Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar um jovem, um adolescente, que vai para uma casa de campo com os pais, que eles costumam ir no verão. E numa casa próxima deles, uma jovem e a mãe dela também alugam a casa e também vão passar um tempo lá. E aí, esse jovem aqui, que é o protagonista, ele vai se apaixonar por essa outra jovem. Na verdade, ele é um adolescente mesmo, eu acho que ele tem 16 anos, se eu não me engano, e ela tem 21, então ela já é uma jovem adulta. E aí, o livro é basicamente isso, assim, é a gente acompanhando ele, conhecendo ela e se apaixonando perdidamente, e a desilusão amorosa, e o que você sente pelo outro, o outro talvez não sinta por você. Então é ele descobrindo esses sentimentos. Sobre a escrita é super tranquila de acompanhar, super fluida. Eu realmente, é um clássico que eu recomendo pra quem quer começar a ler clássico, por exemplo, e tem medo, assim, da linguagem de um tempo mais antigo, assim, né, que às vezes realmente dá uma aflição, né, pra começar a ler. Mas esse aqui, nesse caso, é muito tranquilo de acompanhar. Eu até me impressionou, eu não sei porque eu tinha a impressão que a linguagem talvez fosse um pouco mais complexa, mas é bem de boas mesmo, assim. E eu gostei muito, assim, porque a gente tá acompanhando um adolescente, né? Por mais que seja um adolescente, assim, de tempos muito passados, né? Do século XIX, mas é um adolescente de qualquer forma. E assim, eu achei muito interessante ver o que é o amor nos olhos de um jovem que ainda não conhece o amor, que ainda tá conhecendo o amor, e como esse primeiro amor moldou ele e a forma como ele vê o mundo hoje, sabe? Porque ele tá contando isso já quando ele é mais velho, já tá adulto. Enfim, porque é aquele amor super idealizado, né? Ele nem conhece a jovem de verdade, né? O nome dela é Zinaida, né? É Zinaida. Ele nem conhece a Zinaida direito, ele conhece ela muito superficialmente, e quando ele vai conhecendo, ele vai achando essas coisas esquisitas e que, né, te deixam meio assim, mas ele meio que releva ou, enfim, continua amando ela mesmo. É uma relação, assim, muito conflituosa que ele tem. Então é muito interessante observar essa confusão que se há entre fascínio e até mesmo atração física com amor, né? E aí é uma leitura curtinha, rapidinha, mas realmente muito boa. Eu gostei bastante do livro. Em seguida, eu peguei outro clássico, também bem curtinho, que foi Pedro Páramo, de Juan Rulfo. E aqui, o protagonista, ele promete à mãe dele que depois que ela morrer, né, quando ela tá morrendo, ele promete que ele vai pra terra natal dela procurar o pai dele, que no caso é Pedro Páramo, pra conhecer o pai, pra cobrar o pai tudo que ele deve a ele e à mãe dele. É basicamente isso, eu não posso dizer mais muito, porque eu acho que é um tipo de livro que, quanto menos você souber ao ir ler, melhor. Mas eu posso dizer que a escrita realmente me surpreendeu. Eu demorei um tempo pra me acostumar com ela e pra entender mais ou menos o ritmo da coisa, como ler o livro. E de fato, eu achei muito interessante. É um livro que eu sinto que se eu, sei lá, tivesse que estudar ele na faculdade, se eu tivesse que escrever um trabalho nele, pesquisar bastante e refletir muito sobre ele, eu sinto que eu iria gostar ainda mais dele, porque tem bastante coisa ali, mas ao mesmo tempo não é um livro que ficou muito comigo, não é um livro que eu me conectei tanto, por mais que eu tenha achado a escrita interessante, eu não me conectei, e não me conectei no sentido de não me identifiquei, porque nem sempre os meus livros favoritos da vida são favoritos porque eu me identifico necessariamente com o personagem, com a história, ou sei lá, mas eu vejo alguma coisa ali que realmente me marque e fique em mim. E nesse caso não, eu vi muita coisa interessante, mas ao mesmo tempo não me marcou profundamente, sabe? Mas eu gostei bastante da leitura e a escrita dele é bem interessante. Tem uns trechos, assim, muito, muito bonitos, assim, umas analogias que ele faz, umas descrições que realmente é muito bonito mesmo. Mas
não sei, eu gostei muito, né? Tanto é que eu dei 4 estrelas no Goodreads, mas ao mesmo tempo eu esperava mais. Eu achava que talvez ele fosse se tornar um favorito da vida e não se tornou. Então eu gostei muito, muito, mas faltou alguma coisinha pra mim, sabe? Eu esperava um pouco mais, mas é isso. O próximo que eu tenho aqui é um livro de memórias, que é Existo, 17 Tropeços na Morte, de Maggie O'Farrell. Aqui ela vai contar os 17 encontros com a morte que ela teve, eventos de quase morte. É bem interessante porque em cada capítulo ela associa o evento com alguma parte do corpo. Por exemplo, aqui, ó. Um desses aqui é abdômen, o outro é pescoço, o outro é sistema circulatório e por aí vai. Eu gostei bastante da escrita dela, dá pra ver que ela realmente é uma escritora e não é só uma pessoa que tá começando a escrever pelo seu livro de memórias. Eu conheci ela por esse livro, mas eu sei que ela tem outros livros e mesmo que você não soubesse que ela era uma escritora antes de ler esse livro de memórias, quando você lê, você vê que ela realmente é escritora, sabe? E por mais que eu tenha gostado muito do livro, tem uns trechos lindos, assim, que a escrita é maravilhosa. Tiveram capítulos em que eu fiquei meio, tipo... tá... Não é que há encheção de linguiça, que não é. É que às vezes ela faz quase não é necessariamente um fluxo de consciência, mas ela faz umas conexões, assim, de um evento da vida que não tem nada a ver com aquele tropeço da morte que ela tá contando naquele capítulo, mas aí de alguma forma ela meio que faz uma associação. E aí em alguns casos é bem interessante, mas em outros casos é tão longa a história que não tem nada a ver com o tropeço da morte, que às vezes você fica... Tá, eu quero saber o que foi que aconteceu, finalmente. Dá pra chegar lá? Eu quero saber qual foi esse evento aí. Mas isso foi uma coisa muito pessoal minha, assim. Eu sei que isso não estraga em nada a leitura. Eu gostei bastante, mas não é uma leitura fácil, tá? Eu recomendo olharem aí, pesquisarem os gatilhos, porque tem bastante coisa. E eu vou te dizer uma coisa, quando chega no último capítulo, na última frase... eu desabei de chorar. Porque no decorrer desse livro, eu não lembro se ainda foi no primeiro capítulo ou no segundo. Enfim, no início do livro a gente entende porque o nome é Existo. E aí no final ela usa isso, só que... eu não vou dizer porque... não é spoiler exatamente, porque, enfim, é a história da pessoa, mas assim, nossa, é muito linda a conexão que ela faz e... enfim, o último capítulo realmente te pega de jeito. Eu não tem como não pegar. O último livro que eu tenho pra falar aqui é O Livro do Cemitério, de Neil Gaiman. É engraçado porque... não vai parecer que faz sentido, porque assim... eu li esse livro na praia e foi um livro perfeito pra isso, não porque a atmosfera do livro ou o tema do livro lembra praia, mas é porque foi uma leitura super leve, assim, super tranquila, que contrastou muito bem com Existo, que eu também tava terminando de ler na praia. Então foi uma boa respirada, assim, das outras leituras mais sérias, sabe? E também foi um ótimo fechamento, assim, do mês de julho e das férias. Aqui a gente vai acompanhar um menino chamado Ninguém, que a família dele é assassinada e ele consegue fugir quando bebê e ele foge para um cemitério e aí 2 fantasmas do cemitério adotam ele, mas na real todos os fantasmas adotam ele e aí tem criaturas mágicas e sobrenaturais aqui no livro, enfim. E aí é isso, aí é a gente acompanhando a história dele crescendo, tentando se descobrir, tentando viver, ao mesmo tempo que ele vive no mundo dos vivos e dos mortos e como isso afeta ele, e também o mistério de descobrir por que aconteceu essa tragédia com a família dele e por que estão atrás dele ainda. Então, assim, o livro ele traz esse mistério bem interessante do, meu Deus do céu, quem será que fez isso com a família dele? Por que será que fizeram isso com a família dele? E o livro também traz outros elementos, assim, que cria meio que um universo daquele mundo, sabe? Meio que cria realmente um mundo aqui pro livro. E eu acho que não foi tão aproveitado, assim. Em parte eu entendo porque é um infanto-juvenil e também a ideia é não ser um livro muito longo e tal, ser uma leitura bem leve, bem rápida, sem muitas descrições, assim. Então ele traz um certo nível de fantasia sem necessariamente ser um mundo super descritivo por causa do público-alvo do livro. Mas ao mesmo tempo eu sinto que dava pra ele ter aproveitado melhor algumas das coisas que ele traz, ou então não trazer necessariamente, deixar mais simples, porque ele dá vazão pra uma coisa que é um pouco mais detalhada, um pouco mais interessante, e aí, opa, não, mas eu não vou usar muito, sabe? É o tipo de coisa de, eita, tal personagem tá fazendo tal coisa, a gente sabe que tá acontecendo, mas a gente não vê, não tem isso no livro. Quando vê, não, já acabou. Então assim,
foi meio decepcionante nesse sentido. E tem um crescendo muito interessante, assim, pro final do livro, que você sabe que vai haver um confronto ali. E eu achei o confronto super... E o final do livro também eu não curti muito, não. Eu entendo que não era pra ser um final, tipo, e viveram felizes para sempre necessariamente, porque é realmente um livro diferente e pelo visto é o estilo de Neil Gaiman, né, fazer livros infantos juvenis assim, que não necessariamente são viveram felizes para sempre, mas que ao mesmo tempo tem um lado positivo, não é que o livro seja super depressivo nem nada do tipo, mas sei não, eu não gostei não do final, velho. Eu fiquei super decepcionada. Putz, eu tava tão engajada no livro, tão lá na leitura pra isso no final. Bem, enfim, né? Não fui eu que escrevi o livro, então é isso daí. Mas mesmo assim foi uma leitura muito legal, eu gostei muito. Ok, uma rápida interrupção aqui com a luz completamente diferente, porque agora estou gravando de dia, visivelmente. Mas é porque eu demorei tanto pra poder editar esse vídeo que acabou que agosto já acabou, então não faz sentido eu postar o vídeo de leituras só de julho. Então eu queria falar sobre as leituras de agosto pra postar agora em setembro. Então, em agosto eu só comecei e terminei um livro. Na verdade eu comecei a ler Levantado do Chão de Saramago, mas eu ainda não terminei, então vai ficar pra outubro. E tem outro livro que eu vou começar agora pra ler junto com o de Saramago, mas enfim, esses eu só vou falar depois, quando eu terminar de ler. Mas o livro que eu terminei em agosto foi M de Monstra, de Talia Dutton, um livro de quadrinhos, tá? É bem bonito o traço dela e a cor também, o esquema de cores que ela usa é bem legal e combina bastante com a história. Aqui, na verdade, a gente vai ter uma reinvenção de Frankenstein. Aqui a gente tem uma cientista que perde a irmã em um acidente de laboratório, a irmã também era uma cientista, elas trabalhavam juntas, e aí ela fica com essa fixação de trazer a irmã de volta à vida. E aí ela consegue, de fato, trazer o corpo da irmã de volta à vida, mas quem volta no corpo da irmã não é a irmã dela. Enfim, eu acho que isso é tudo que eu posso falar sem dar muito spoiler, mas eu achei bem interessante. Eu acho que traz a questão existencial que tem em Frankenstein e essa coisa de não se sentir acolhido na sociedade, de se sentir um estranho. Só que aí aqui, mais especificamente, não vai ser numa sociedade de forma geral, vai ser naquela unidade familiar. E eu gostei da leitura, dos quadrinhos e tal, foi bem legal ler. Eu só acho que se desenvolveu muito bem a questão existencial aqui, e essa coisa dela não se sentir acolhida, de tentar saber quem ela é e o que é que ela podia fazer pra tentar se sentir acolhida de alguma forma. E aí quando chega no final, no ato final, assim, eu não posso falar o que é, porque senão eu vou dar spoiler, mas quando se tem aí a super briga e pra depois ter a resolução e tal, eu acho que foi muito corrido. É interessante porque no final a gente tem a explicação do porquê, por exemplo, a irmã, que é a que reaviva o corpo da irmã que morreu, a gente tem uma explicação do porquê que ela é como ela é e porquê que ela ficou com essa fixação, mas ao mesmo tempo foi muito rápido, assim, comparado a todo o resto das coisas. Então quando chega o final e tem a resolução, eu fiquei, legal, mas eu não tô sentindo muita coisa em relação a isso porque eu não tive tempo suficiente pra me conectar com essa outra personagem, sabe? É isso, eu gostei de forma geral. O primeiro e o segundo rato dos quadrinhos eu achei bem feito e bem legal. Agora o último realmente deixou a desejar, então eu acho que poderia ser um pouquinho maior só pra desenvolver isso melhor no final. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like porque ajuda muito o canal. Comenta aí embaixo o que você leu em julho e em agosto, se você leu algum dos livros que eu comento aqui no vídeo, o que você achou deles. É isso, eu vou ficando por aqui, um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.